Seja muito bem-vindo ao último episódio dessa série do Casa Talk, que dessa vez acontece aqui na LCL Design, junto com a LCL, tendo como tema central arquitetura e design. Eu sou a jornalista Elaine Colombo, do @Casaela, e estou recebendo aqui hoje alguns arquitetos da região sul do estado. Nós já recebemos vários outros profissionais na data de ontem. Esses episódios estão gravados, então para você que ainda não acompanhou, pode acessar aqui o nosso canal, acompanhar todos os outros episódios. E desta vez nós estamos recebendo aqui Elcio Bianchini. Isso. Eu tenho escritório na cidade de Braço Norte. Estou há 35 anos trabalhando na área de arquitetura e é um prazer estar participando desse podcast. Renata Burgos, seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou Renata Búrigo, eu sou arquiteta há 25 anos, trabalho na área de arquitetura, interiores e trabalho na região de Criciúma e região. E estamos recebendo aqui também um duo da House Arquitetura, Tainara Roboldi e Maria Emília Croceta. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Nós estamos começando, não querem falar um pouquinho? Já que os outros falaram, uma introdução? A gente é do escritório da House Arquitetura, o escritório fica em Orleans e o escritório ele contempla com uma equipe, né, de profissionais que atuam na parte residencial, corporativa e interiores, que é a Maria Emília representando um pouquinho do nosso time e do que a gente faz um pouco no escritório. Muito bom, sejam muito bem-vindas. Gente, nós começamos todos os outros episódios tendo como tema central, a gente fala muito da curadoria imersa da LCL sobre o design nacional. Então, para ter aí como ponto de partida, eu queria a definição de cada um de vocês, particular ou não, um olhar diferente. Eu acredito que todos nós temos um olhar único para esse tema, que é tentar entender o que é design. Vamos entrar nessa discussão, começando pela Renata. O que é design para ti? Olha, design para mim é bossa, é uma intenção. Eu acho que também é uma união de forma, função e emoção. Através, do design, eu acho que os projetos ficam muito melhores, o nível dos projetos sempre se elevam, porque a gente consegue dar emoção para os ambientes, para os espaços, né. Muito bom, gostei dessa questão do posse. Primeira vez que eu ouvi aqui nos episódios. Interessante. Elcio, para ti, tua definição sobre design. Bom, para mim, design é transformar uma forma através de uma intenção. Eu vejo que os designers, eles têm uma intenção de formar alguma coisa e através disso eles conseguem, em um objeto ou em outra dimensão, não só em objetos, né. E o legal do design é justamente isso, trazer essa conexão com, as pessoas. E trazer conforto, muitas vezes, também, quando se trata em design de móveis, né. Vai muito além, né, de forma e função, Com porque certeza. tudo é design. Nós somos designs orgânicos, mas somos, né. Maria, tua percepção sobre o tema? Eu tô achando que hoje o design ele tá sendo a cereja, às vezes, de muitos projetos. Por exemplo, a gente está colocando a identidade dos clientes no design. Então, alguma peça, algum objeto que ele se identifica, tem a personalidade dele, ele tá aparecendo isso no design. Então, eu acho que hoje o design é fundamental, essa questão de tá sendo mesmo a cereja, que eu quero dizer assim, que é a cereja do bolo, é as peças design, é o design, tá mudando os ambientes, transformando todo o espaço. É, o decorativo, né, o final, o detalhe, aquilo que finaliza o projeto, realmente é o que dá corpo, é o que dá Sim. autenticidade, é o que revela a intenção do arquiteto e a identidade daquele morador ou de quem vai ocupar esse espaço, né. Sim. Acho que até o design, ele acaba levando muito da característica particular do cliente, né. Acho que cada um tem um estilo, cada um se mostra de uma forma diferente, e a gente vê muitos de alguns clientes, quando eles têm um perfil parecido, ele acaba buscando por peças com perfil parecido também, né. Então, o design, eu acho que ele acaba mostrando isso, muita personalidade, muita questão de conexão, da pessoa se encontrar com a peça, com o mobiliário e fazer sentido para ela ter essa peça, esse mobiliário com ela.
Tendo dito isso, né, essa visão geral sobre design, a gente pode entrar em uma outra camada que é o design brasileiro, né, que é o que nos trouxe até aqui dentro dessa campanha Ambiente Criativo, Design Acessível. E eu acho que essa própria campanha, né, com essa temática, reverbera o quanto a gente já avançou em termos de design, até chegar num design assinado e acessível. Como que vocês visualizam, o cenário brasileiro, os designers brasileiros, eh, qual a percepção de vocês sobre esse mercado hoje, Elcio? Eu tenho certeza que o design brasileiro está em plena ascensão. Se observarmos a história, eh, os grandes nomes eram Sérgio Rodrigues, Anine Caldas, Zalzupin, Paulo Mendes da Rocha. Eles conseguiram colocar o nome do Brasil, a nível mundial. Hoje, contudo, nós temos inúmeros designs que têm uma qualidade excelente e, além disso, fez com que ele se tornou acessível. Antes, quem tinha uma peça de design? Poucas pessoas. Hoje a gente coloca nos nossos projetos e eles estão aí para ser vistos, serem sentidos. Isso é muito bom para a população. E essa grande ascensão eu vejo, e prova disso até o ano passado, 85 projetos foram, premiados no IF Design. Então, é muita coisa, né? Isso prova que, cada vez mais o design brasileiro está sendo visto mundialmente. Realmente ele caminhou para isso, né, teve uma história lá atrás de precursores, para que hoje, aí tu bem colocastes, né, para estar em acesso a toda a população. E aí vocês fazem, né, muito disso, desse trabalho educacional, de mostrar as possibilidades, né, Renata? Eu acho que isso se chama democratização, né, do design. Eu acho que se tornou acessível e isso eh, elevou muito os nossos projetos. Porque antes a gente não tinha, às vezes, condições de, de colocar, na maioria dos projetos, algum design de destaque. E hoje a gente já consegue, né? Então a democratização é muito importante nesse sentido. E eu vejo que o brasileiro faz melhor do que qualquer pessoa, do que qualquer Verdade. outra nacionalidade, porque eu acho que ele une a sofisticação com calor humano. E isso é muito importante, né? Eu acho que ele é a união eh, das partes, né? Que a gente leva para os projetos e ali causa emoção, Hum. ali causa bossa, né? E é até interessante a gente destacar isso, você falou, né, democratizou. E não é porque democratizou que Não, popularizou eu acho que ou não ficou banalizou. simplório, Eu né, acho que não banalizou de jeito nenhum. Acho que pelo contrário, eu acho que ele fortaleceu o mercado, né? ele Porque isso eu acho que até a própria a nossa cultura de morar bem Uhum. toda vai tá mudando, ela vai mudar e já está mudando, né? E é Então O eu acho engraçado. que legal do vai por aí. design brasileiro é essa inserção dos materiais naturais, né? Eu ia falar isso também. Madeira, fibras Ele é muito naturais, vasto, né? pedra, Com muita e responsabilidade, o que a né? Renata falou Consciência muito bem, essa ecológica. questão do apego, do aconchego, né? O afeto, que é do brasileiro, né? Sim. E que traz essa questão acho que da regionalidade também, né. O Brasil, por ter um país extenso, né, acaba trazendo cada, eh, Cada região, cidade, cada talvez, tem região, trazendo uma coisa diferente, assim, para mostrar realmente para o design dentro do brasileiro. Se a gente for ver Rio Grande do Sul e comparar, no caso, a parte do Nordeste, são totalmente diferentes, né, o que a gente pode encontrar de textura, material e formas para poder trabalhar dentro dos projetos. e é um design pensado, é feito pelo brasileiro para o brasileiro. E aí eu acho que isso obviamente transbordou, o mercado internacional nos observou, nos quer, a gente
percebe pelas premiações aí que o Elcio também citou, em Milão também nas feiras com cada vez mais espaço e vez, mas é para os brasileiros, porque a gente apreciava muito o design italiano e é maravilhoso, né? Tem o seu espaço. O design americano, que muitas vezes não conversa muito bem com o nosso movimento brasileiro, contribui para nós. Maria, qual é a tua percepção sobre isso? Eu acho que o Brasil ele é caloroso, então ele está trazendo a nossa nacionalidade para essas peças. Então os materiais, as formas, eles estão trazendo isso para o ambiente interno também, para as formas, para essa variedade também de designers. Então cada vez está surgindo mais profissionais e isso para nossa profissão é maravilhoso, né? Então a gente tem repertório para botar nos projetos, para passar para os clientes também. Eu acho E aqui na LCL, essa busca ela acontece muito, né, por jovens talentos. A LCL está sempre em busca de algo novo, né, buscando traços novos, configurações novas, marcas novas, para poder apresentar para vocês e, consecutivamente, esses designers ser palco, ter o seu cenário lá na casa dos clientes. Qual a importância de ter uma loja com o know-how da LCL Design, com essa dimensão, né? São 3.000 metros de showroom. Qual a importância para vocês, enquanto profissionais, e o quanto isso agrega para a região sul do estado? Renata. Eu acho fundamental, porque eu acho que é a conexão de tudo que a gente vê, às vezes em grandes centros, né, com o mercado local. É muito mais fácil a gente ter uma loja perto da gente, que a gente possa, trocar ideias e experimentar as peças, e, enfim, eu acho que essa conexão que a gente tem, de grandes do design, né, com o mercado local, é um facilitador, né. para nossa profissão, para mim, pelo menos, é maravilhoso. Por exemplo, eu estou fazendo projeto, eu já vou lá, já coloco os bloquinhos da LCL no meu projeto. Aí eu chego na hora de orçamento, ficou muito caro. Adri, vamos ajustar. Preciso de outro material. Ou preciso de uma novidade. O que que tu acha que eu posso colocar aqui? Então, isso é muito importante para nosso desenvolvimento lá do projeto já. Então, já Essa não na parte final. curadoria, né, que eles É, dão em relação, acho que às peças, né, e poder conversar isso junto com os projetos, acho que no esse relacionamento que tem entre arquiteto e loja, né, para poder desenvolver o projeto, isso facilita e desempenha um papel, acho que lá na frente para o cliente, que é realmente ele se conectar, se identificar com as peças, com esse facilitador, né? Os projetos ficam bem melhores, É. né. Sim, e não é só lá no final. Então, já É. durante o desenvolvimento do projeto, eu pelo menos já estou em contato com a Adri. Adri, me ajuda aqui, preciso disso. Então, já tem um acompanhamento desse É. projeto. Que Até isso já ajuda muito a gente, né? até porque elas estão sempre antenadas, né, no que tem, Novidades, né? estão sempre mostrando pra gente, né, o que pode ser, o que pode substituir. Então, isso é muito bom pra É. gente. Eu vejo que a curadoria da Flávia, que a Flávia faz nas peças, é assim de extrema importância. Além de todo o showroom que eles têm, como tu falou, 3.000 metros quadrados, para que a gente tenha essa possibilidade de mostrar para o cliente, de ele sentir a peça, valorizar a peça, a Flávia é expert. E ela traz peças, traz design, que muitas vezes a gente até não valorizava tanto. E, além disso, os encontros, as viagens, ela leva a gente até esses polos, esse showroom dos designs, e então isso faz com que, para nós, enquanto profissional, facilita e muito, e faz com que os clientes possuam e- esse mobiliário justamente por isso, por estar aqui na nossa região. E para o cliente é um universo muito novo, ele não sabe o que tem disponível. E a gente tem aqui designers que estão lá na Gabriel, em São Paulo. Ele não tem a noção que Sim. ele tem disponível aqui com uma curadoria já minuciosa, prontinha, para ele escolher. Então, trazer ele aqui, sentir, tocar o material, ver as possibilidades. Acho que isso é muito enriquecedor, né? Com certeza. É,
para o profissional, isso simplesmente é maravilhoso, Maravilhoso. né? A gente ter todas essas peças para mostrar para o cliente, né? E próximo do nosso escritório, né? Porque muitas vezes o cliente, tem lá em Florianópolis, tem em Balneário. São Paulo, buscar em São Alguns Paulo. até pode Dificulta, ir, né? mas Sim. muitos não. Ouvi na revista, né? Eu vi É. na revista, no tal evento, isso, e às vezes a gente pode encontrar aqui do lado de casa, né? A mesma peça, né? Com E o hoje o mesmo cliente quer detalhe. sentir, né, ele quer tocar, ele quer sentar. É. Então isso é Se essencial. conectar, né? Muitas vezes como que ele vai fazer a tomada de decisão por escolher aquele produto sem conhecer de fato, né? Sim. Nós brasileiros somos muito visuais, concordam? Temos que passar a mão, né? A gente Sim, visuais e sensíveis ao toque, digamos assim. Então acho que isso é bastante enriquecedor mesmo. Outro ponto que eu queria conversar com vocês aqui é essa parte que a gente chega do podcast de tentar trazer quais são as histórias de vocês junto com a LCL. Teve alguma história, assim, que te marcou, Elcio? Várias. Só conta as melhores, então. São, Quebra galho. sei lá, Vai lá, começa para nós. mais de 30 anos, né, de parceria com a LCL, então são muitas histórias. E muito respaldo, muito conectividade. Uma vez, contar uma história aí, um cliente adquiriu todo o mobiliário na LCL, e aí, um certo dia, eles estavam entregando os móveis e eu não estava na cidade. Aí a cliente me liga, Elcio, essa banqueta não foi a que tu escolheu, né? Não pode ser. Aquele Aí medinho básico. eu assim, mas por quê? Não, não pode. Que cor que tu escolheu? Porque a cliente deixou assim à vontade, né? Eu disse, é uma banqueta Fendi. Aí ela disse, então veio errado. Aí eu disse, não estou em Braço Norte, mas quando eu chegar, vou aí para ver o que aconteceu. Acho que não deu 5 minutos. A colaboradora da LCL me ligou, disse, isso já está resolvida, liguei para o seu Pedro, ele disse que não interessa aonde está o erro e a banqueta certa vai estar na casa do cliente. Então, isso faz com que a gente tenha plena convicção de trabalhar com uma loja dessa, né? Por quê? Porque o cliente não vai ficar lesado. E isso foram inúmeros casos, assim, de fazer tudo que o cliente queria. Teve um certo momento que eu escolhi um bistrô, e aí eu disse, na época era a Andréia ainda. Ela disse, a empresa tem essas cores. Eu disse, mas eu queria um verde musgo. Ela assim, só tu, né, Elcio? Aí, essa empresa, eles não fazem as cores fora do padrão, mas eu vou tentar com a Flávia. Ligou para a Flávia, no outro dia, eles vão fazer a cor que tu queres, Elcio. Então, a loja faz tudo para atender o cliente e para nos atender também. Então, para a gente é maravilhoso, né, ter essas experiências, né? Teve um caso aí que eu fiz um projeto para Rondônia e o cliente disse assim: Elcio, eh, se for melhor para ti escolher os móveis aí na tua cidade, pode ser, porque aí tu já vê os tecidos e tudo mais. Eu fui até a LCL, e aí, encara essa? Não, vamos dar o jeito. Então, são muitas coisas, muitas histórias que a LCL sempre me atendeu. Então, eu sou muito grato e quero ficar muitos anos trabalhando com eles, com certeza, né. O que traz para vocês também, são muitas coisas para vocês delegarem e acompanharem. Então, traz essa segurança, essa veia que eles têm resolutiva e também de ousadia, vocês sabem que eles sempre estarão antenados no mercado e que tem essa questão de vamos resolver, não importa quem errou, né? Como o seu Pedro falou, vamos resolver. Renata, tens alguma história também para compartilhar com Então, a gente? eu há 25 anos que eu sou formada, que eu trabalho com a LCL,
Então, também tenho muitas histórias, sempre fui muito bem atendida. Fora que a gente chega aqui, a gente toma cafezinho, a gente Toda uma experiência, né, gente? eu É. a gente é sempre muito bem atendido, é sempre uma experiência maravilhosa, o cliente se sente bem, eu me sinto muito em casa aqui, tenho muita segurança de trazer o cliente aqui. Já aconteceu também história bem parecida com a do Elcio de dar problema, e também foi resolvido, assim, no dia. Então, teve um episódio também que a gente, ficou escolhendo os móveis com o cliente e escolhendo os materiais e tudo. Acho que a gente ficou 2 dias nessa batalha de escolher o que era melhor lá, né, para o projeto. E aí depois o cliente desistiu de tudo, mudou tudo. Ai, Aí tivemos que voltar aqui, escolher tudo de novo e as meninas sempre, com um sorriso, atendendo, tentando ajudar, tentando substituir os materiais, o mobiliário. Então, isso é maravilhoso, é bem como o Elcio falou, é muita segurança que a gente tem aqui. E as arquitetas da House, Tainara e Maria, começando pela acho que a Maria tem Tainara. umas histórias mais bem fácil, Maria, né? vamos lá. É porque como eu trabalho na parte de obras, né, a Mima fica na parte É, mais de interiores, eu então a gente sempre tá trocando figurinhas para compatibilizar projetos, mas a Mima que lida melhor com a Flávia, com as meninas aqui, que tá no dia a dia, na lida com elas. então assim, ó, a gente, como é da cidade, a gente é de Orleans, então a gente conhece a LCL, Desde eu pelo menos pequena. desde que me conheço de gente. Então, na época que eu fazia faculdade, eu vinha ficar nesse meio aqui. Então, bem no início, não sabia se realmente era isso. Então, eu ficava acompanhando na casa dos clientes e ficava encantada. Eu falava, meu Deus, como eles conseguem fazer esse resultado, deixar essa casa tão bonita? Que difícil que deve ser, tipo, escolher tantos materiais, acabamentos, porque hoje a gente escolhe tudo. Tem tudo na Então eu mão, né? ficava assim, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir? Autodepreciando, né? Mas enfim, daí com o tempo lá na House, a gente começou com essa parceria com a LCL, então faz o quê? Uns três anos, 3, 4, 4, que a até mais. gente tem essa parceria dessa questão de que dá um jeito para tudo com o cliente, então o cliente é a prioridade, isso é excepcional. Todos os clientes que vêm aqui não querem ir para outra loja, porque eles se sentem bem acolhidos, desde a questão de, um cardápio. Poxa, que legal ter algo personalizado pro cliente. Então, isso já deixa o coração do cliente Quentinho. aqui, já fica aqui. Então, eles falam: nossa, que fui muito bem atendido, eh, a loja é linda, sempre tem esses elogios para a loja e principalmente para a Adri, para as colaboradores, enfim, todas É são uma equipe que acaba não somente a Flávia, né, que tá ali como alicerce delas, mas toda a equipe toda acaba dando esse suporte, né, trazendo esse isso, respaldo, assim, que é o nome realmente, né, que vem a marca dos objetos, porque dos móveis aqui. e o que só para finalizar que a gente tem que escolher tudo, então a gente vê todos os tipos de acabamento, tem que fazer essa Uhum. combinação e tudo, e elas ajudam a gente em todos os Diversas escolhas, aspectos, né. assim, então isso é muito bom. Um ponto importante que vale a pena ressaltar é o respeito que a LCL tem com o profissional. Porque eu creio que todos já passaram por isso, que a gente especifica os produtos e às vezes o cliente chega até a loja e substitui um tecido ou mesmo um móvel e as funcionárias da LCL, as colaboradoras, elas antes de fechar o negócio, elas entram em contato comigo, ó, o cliente viu isso, isso, isso. É possível substituir? É isso mesmo. Então, isso é um compromisso. Dá uma Então, a gente se segurança pra sente gente, seguro, né. né? Sim. Não vai ter surpresa quando o móvel chegar na casa do cliente. A gente observa, assim, pelas falas de vocês, eu aqui ouvindo, é um cuidado, assim, 360 graus, né? Porque desde o LCL Lounge, onde eles chegam aqui, são recebidos com café, com cardápio exclusivo, que a loja teve esse cuidado recentemente, né? Com esse cuidado de respeitar também o profissional, para que lá na ponta essa escolha seja assertiva, porque muitas vezes o cliente mudou, mas
talvez não pensou bem, então É. trabalhar ali essa questão junto com ele. Então é todo um cuidado que a gente observa, né, que é feito aqui desde o início do relacionamento até o pós. Porque pode acontecer, como tu bem falou, né? Deu um erro, o importante é resolver. Somos seres Claro, humanos, É. todos. claro, A todos gente tem erram. falhas no meio do caminho em todos os processos. Sim, Então, resolver isso é muito importante, né? O cliente se sente muito importante, né? Sim, com E acaba certeza, tu né? ganhando, às vezes, o cliente nesse pós, né? Eu acho que tem todo o processo lindo, maravilhoso, mas dá um problema. Tem muitas empresas que esse pós, ah, não, já entreguei, pode deixar ali, não dá um jeito. E aí, esse pós que conta, acho que conta até mais, às vezes, do que realmente só a parte de venda mesmo. Porque, deu alguma manutenção, ou respingou alguma coisa, o que que eu faço, né? Todo esse suporte acaba sendo bem primordial para o cliente ainda mais fidelizar cada vez mais, né? Estando na loja. Muito bom. E agora a gente chega numa fase do nosso podcast para a gente falar um pouquinho da carreira individual de cada um de vocês, os aprendizados, né, o que vocês têm a contribuir, a compartilhar as histórias de vocês também. Maria, conta para nós, assim, qual é o aprendizado maior da tua carreira desde o início até aqui? Eu tenho uma carreira que ela faz o quê? Uns 8 anos que eu sou formada, então tô vivendo experiências. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Eu trabalhava sozinha, fui entrar no quadro da House, tô entrando também na parte de es de estudos da arquitetura, então, com pós, mestrado, então eu participo sou docente, então eu tento levar tanto na minha profissão, assim, que eu vou aprendendo, além de eu estar estudando eu estar estudando e estar ensinando também, eu tento levar para meus alunos, enfim, essa questão do design, essa questão da arquitetura, o que que ela faz bem para nós, né. Então, ela não é só funcional e estética, ela traz qualidade de vida. Então, eu acho que nesse meu tempo de carreira, que considero ainda com vocês mais experientes, que tenho muito a aprender, mas o dia a dia que a gente aprende com as colaboradoras da LCL, a gente aprende no escritório, com os meus alunos eu vou aprender também que a arquitetura, a nossa profissão, ela é muito bonita, ela é muito também diversificada, então a gente consegue fazer vários projetos, tanto comerciais, colaborativos e todos isso para agregar a vida das pessoas, trazer uma experiência de vida. Então acho que sempre falo que a arquitetura é uma das profissões mais bonitas, porque a gente só faz coisa boa. Então, o cliente a gente está fazendo uma casa para o cliente, o ambiente do sonho dele, então, poxa, olha que Realização, né? é uma realização, assim, pessoal, profissional, então, a gente vê aquilo, tentar trazer o cliente aqui, por exemplo: o sofá dos meus sonhos". Poxa, que legal ouvir isso, assim, me sinto me emocionei quando eu entrei na minha casa. Que legal ouvir isso. Então, eh, acho que a profissão como eu falei, é bonita e é linda, na verdade, e que Acaba que dando essa gratificação, né, por estar fazendo, eu acho, isso, né. que a gente sempre o nosso lema do escritório é É, isso, né, criar ambientes com ambiente significado, né. com personalidade. Isso. E você falou um ponto muito interessante ali, porque, você já tem experiência, mas acho que ter esse coração, e eu digo coração porque a arquitetura ela trabalha com emoções, Sim, Uhum. ter esse coração aprendiz sempre, eu acho que é o que faz a gente se despir daquilo que já conhece e deixar o novo vir, porque eu acho que a cada cliente é diferente, É, um design novo que surge, oportunidades que surgem diferente, então acho que ter esse coração a aprendiz sempre é o que sempre a gente está sempre aberto, né. é. A nossa é o que faz profissão é isso, crescer. né, sempre aprendendo, Aberto para ouvir. a gente vai numa feira, a gente já vê coisa nova, então um eterno Tainara, e tu lá aprendizado. na ponta, né, muitas vezes nesse pós-obra, no caos instalado da obra, qual é o teu maior aprendizado? Eu acho que a arquitetura meio que é tradução, né. A gente fala, assim, que a gente tem que ter uma escuta ativa com o cliente, para poder entender o momento de vida dele, o momento, onde ele quer se inserir, o que ele quer fazer, mas ao mesmo momento a gente tem que ter maturidade, responsabilidade pelas escolhas, por ajudar e auxiliar ele nas questões.
e saber que tudo tem um impacto para a vida dele, né. Então, independente do que a gente escolher, né, tudo vai gerar um bem-estar, um conforto, vai gerar uma ação nesse momento de onde ele vai estar. Então, o aprendizado é saber que arquitetura não é só forma, né, não é só função, não é Só só estética. estética, é realmente criar esses ambientes de experiências de vida de cada pessoa. Eu digo que a arquitetura nós como arquiteto, né, somos apenas intérpretes de um estilo de vida de cada pessoa, porque cada cliente tem seu jeito, tem sua maneira também de se comportar, de viver o seu dia a dia. Então é um eterno aprendizado, né, então para cada cliente a gente acaba sabendo de coisas diferentes, buscando coisas diferentes, e aprendendo, assim, com a parte de arquitetura, de obra, com os nossos colaboradores, tanto na parte, a parte estética, né, de móveis, marcenaria, mas com a parte de quem tá botando um piso, quem tá botando uma esquadria, quem tá botando, né, a parte de tá no serviço mais braçal, ter essa empatia, né, que a arquitetura é um conjunto de energias entre colaboradores, entre pessoas. Acho que Muita é isso. prática, tem a teoria que dá a É, base, mas a prática é o que nos faz é, performar lá na ponta, né. isso mesmo. Renata, teu maior aprendizado até aqui? Olha, eu acho que a gente está sempre aprendendo, né. Eu acho que a gente vai morrer aprendendo. Eu acho que cada projeto é um projeto, é uma página sempre em branco quando a gente inicia qualquer projeto, porque os clientes são diferentes, o propósito do projeto é diferente, mesmo que sejam os mesmos clientes, às vezes um antes, momento anterior ou posterior, eh, eu acho que arquitetura é maratona, a gente trabalha com várias etapas, eh, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade em tudo que a gente faz, a gente tem que ser um pouco também de psicólogo, porque a gente precisa entender o cliente, porque tem cliente que é muito claro, mas tem cliente que não sabe se expressar ou até não sabe o que quer, né. Então, a gente tem que são mil faces que a gente tem que ter em cada projeto, né. Eu acho que uma coisa que eu percebo é que o projeto perfeito é muito não existe, porque ele tem que sobreviver à realidade, e Muito bom. a realidade, ela traz muitos imprevistos, né. Durante o processo do projeto, durante o processo da obra, as pessoas mudam, o cliente Uhum. muda, a gente também, a maturidade do projeto faz a gente mudar também. Então, Não. é um é uma maratona. Elcio, tuas contribuições sobre o assunto. É, então, nesses 35 anos aí, eu aprendi que a arquitetura, ela não é sobre impor formas, e sim a gente interpretar vidas. E eu vejo que cada cliente é uma caixa de surpresa. Então, a gente precisa decifrar isso, decifrar o tempo do cliente, decifrar o silêncio do terreno, eh, entender a posição do sol, ver o que podemos compartilhar com o cliente, e através dessas informações, aí sim, a gente vai produzir uma arquitetura autêntica, que para mim sempre foi o grande objetivo do meu escritório, é fazer arquitetura autêntica. Por isso que, o nosso escritório faz, todo estilo de projeto. Porque quando o cliente chega até nós, a gente vai fazer um briefing muito bem feito para entender quais são os costumes deles, o que realmente eles gostam, o que realmente é importante para eles. E através disso a gente vai sugerir uma arquitetura que mostre a essência dos clientes. E para isso a gente se envolve mais, requer mais tempo para o cliente, mas eu entendo que só com isso é que a gente vai
permanecer e vai fazer projetos atemporais. Por quê? Porque tem essência, tem alma, tem verdade. E a arquitetura, para mim, o resumo é isso, ter essa emoção. É basicamente ouvindo vocês, tudo se baseia realmente nas sensações, nos sentidos, em como aquela pessoa se sentiu com aquela entrega, Uhum. né? Desde a da responsabilidade da marca, das escolhas dos fornecedores, até o propósito do trabalho de vocês. Muito bom ouvi-los. Gente, estamos então finalizando o nosso podcast. Esse é Ah. o último episódio dessa temporada. Vocês foram os últimos arquitetos. Foi um bate-papo muito gostoso, muito fluido. Gostaria de agradecer, começando pela Renata, já falar o teu arroba do teu Instagram para as pessoas que estiverem em casa poder acompanhar, acessar, caso não conheçam ainda. E aí segue pelo Elcio e termina lá na Maria para vocês passarem o arroba de vocês. O meu Instagram é Renata Búrigo Arquitetura, @Renata Búrigo Arquitetura. E eu queria resumir numa frase o que eu penso também da arquitetura, que a gente faz arquitetura para pessoas. Então é sobre pessoas. Muito É bom, isso. muito bom. Elcio, O meu é @Elcio Bianchini. E para complementar, eu entendo que a arquitetura deve ser feita para agregar e para impactar, quem sabe, um bairro, uma cidade ou até uma região. Esse é o grande propósito. muito bom, obrigada. Tainara? O nosso escritório é o House Arc, né? Como eles falaram, acho que como profissionais que estamos aqui, acho que a gente está aqui para trazer essa transformação para cada um, realizando sonhos, criando espaços realmente, que é o que a gente acabou de falar, criar ambientes realmente com significado, né? Cada um com o seu significado, Com propósito, com né? propósito. Isso mesmo. Muito bom. Maria, obrigada. Contribuições finais, já que tivemos aqui contribuições finais dessa vez. Então, a House, o nosso escritório, ele faz isso. A gente tem a intenção. A nossa preocupação é o cliente, como eles comentaram também. Então, a gente pensa na arquitetura para a pessoa, cria os ambientes, cria sensações com um propósito. Então, esse é o nosso intuito. Muito obrigada. Queria Obrigada. agradecer mais uma vez imensamente, em nome da LCL Design, do Casaela, por vocês estarem aqui hoje com a gente nesse bate-papo que realmente fluiu muito bem. E agradecer. Agradecer também a você que está em casa, que acompanhou todos os episódios, todos esses 5 episódios, com 15 profissionais da região sul do estado, onde a gente realmente imergiu no design nacional, junto com a LCL Design, que tem já vai fazer 40 anos de mercado, então tem muito repertório, tem muita história, tem muitas, realmente credibilidade no assunto. Então gostaria de agradecer a você. Se não assistiu todos os episódios, então assiste lá. E aí, depois, se quiser compartilhar com mais pessoas esses bate-papos que foram realmente super enriquecedores nesses 5 episódios, eu agradeço muito. Muito obrigada e até o próximo episódio.